Mas então vamos lá, né, Cris? 30 minutos para Fast Life. as maiores dúvidas das pacientes de cirurgia de hemorroida. 30 minutos. Isso se E chama Fast Life. Gente, aquela live que não acaba nunca, que a pessoa volta, vai e volta no mesmo assunto. Essa aqui não vai ser assim, hein? Nós selecionamos uma lista das maiores dúvidas. Cris vai me perguntando e eu vou falando, isso, tá bom? Para isso, quem exatamente. É, não me conhece, você apresenta aí, né? Me isso, apresenta. isso. Vou começar apresentando a doutora Ilma. A doutora Ilma é coloproctologista, é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa aqui em Belo Horizonte. Ela também é membro do comitê da coloproctologia da Unimed BH, idealizadora do site de agendamento de consultas online, o hemorroidourgente.net, onde você pode agendar a sua consulta online, recebe tudo, todo o e-mail, tudo certinho, não precisa telefonar. É também autora do blog da doutora Ilma, onde a gente pode encontrar todas as informações sobre doenças do ânus e do intestino, onde ela mesma escreve os textos, então é uma fonte extremamente confiável. Doutora Ilma possui 37 anos de prática clínica, mais de 4.000 cirurgias de hemorroida, mais de 1.000 cirurgias de intestino, e ela foi uma das primeiras cirurgiãs aqui de Belo Horizonte. Não é, doutora Ilma? Oi. Pois é, então hoje a nossa live, gente, como a doutora Ilma falou aqui no início, então é sobre a cirurgia de hemorroida, né? A gente selecionou várias perguntas, vai ser uma fast live, a gente vai falar em 30 minutos, tentando esclarecer as principais dúvidas que chegam no consultório da doutora Ilma. Doutora Ilma, vamos começar. Como saber se a pessoa tem que operar da hemorroida? Ó, a primeira coisa, a pessoa tem que sentir alguma coisa. Tem gente que tem hemorroida e não sente absolutamente nada. E tem gente que tem uma hemorroida pequenininha que sangra muito, dificulta a higiene, coça, acha feio, estufa na hora de evacuar. Então, esses casos, quando a hemorroida incomoda a pessoa ou sangra, é que geralmente são casos cirúrgicos. Entendi. Doutora Ilma, já entrou uma pergunta aqui, eu vou fazer para a senhora, então, é da Adriana. Aliás, Áudria Segato. Boa noite. Quem tem problemas de hemorroida pode fazer um tratamento chamado ozonoterapia? Acho que é esse nome mesmo. Não sei que tratamento que é esse. Não sei, não. Tá. Então, além da cirurgia, quais os outros tratamentos que existem para hemorroida? Existe a ligadura elástica, existe o tratamento com remédio. Tem gente que toma remédio, tem uma fase ou outra de hemorroida ruim e trata com remédio. Então, a maioria não opera. A minoria que sente muito sintoma, dor, desconforto, sangramento, dificuldade na higiene, essa minoria é que opera. Entendi. Doutora Ilma, o que é o THD? É um tipo de tratamento? O THD é um grampeador que ele grampeia as hemorroidas. É um tratamento que é muito usado e teve um auge dele há uns anos atrás, mas com o tempo ele foi um pouco abandonado pelo preço e também porque eu, particularmente, acho que ele é um aparelho muito grosseiro. O ânus é um lugar muito delicado. Ele grampeia o intestino todo, o ânus todo por dentro e de uma maneira igual, bastante agressivo. Eu não gosto desse THD, nunca usei. Quando eu tive uma época na Itália, eu vi os médicos lá usavam muito, mas eu nunca agradei muito do aparelho em si, sabe? Entendi. Uhum. E quais os exames pré-operatórios que a pessoa tem que fazer? Exames de sangue, às vezes risco cirúrgico, quando tem algum problema cardiológico, e o pré-anestésico, que hoje foi acrescentado também, que é uma consulta com anestesista. Uhum. E qual que é a anestesia usada na cirurgia da hemorroida? É a anestesia RAC, é a anestesia que dá na coluna e fica anestesiada da cintura para baixo. Mas a pessoa toma uma sedação leve, então ela não sente a picada da anestesia RAC na coluna. E não vê absolutamente nada da cirurgia, né? Costas, dorme, dá aquele cochilinho bom. A cirurgia geralmente é 15, 20 minutos, a cirurgia de hemorroida é rápida. Uhum. E a pessoa fica de costas, né? Claro. Costas deitadinho, como se estivesse tomando sol na praia.
Antigamente tinha uma outra posição, a posição ginecológica, né? Ainda tem Sim. alguns que operam na posição ginecológica, mas eu particularmente não gosto dessa posição ginecológica, não. Eu prefiro essa deitadinha, acho mais confortável para o paciente e mais assim discreto também. Ele fica mais cobertinho, né? Tampadinho, não fica tão exposto, eu acho. Eu acho que é uma coisa mais confortável. Uhum. E a hemorroida operada, ela pode voltar, doutora Ilma? Nunca mais. Hemorroida operada, acabou. O que acontece é o seguinte: às vezes tudo que a pessoa que operou de hemorroida tem no ânus, ela acha que a hemorroida voltou. Tudo. Qualquer coisinha que tiver, minha hemorroida está voltando, a minha hemorroida está voltando. Então, Hum, isso tem que olhar direitinho, porque o ânus tem várias doenças. E uhum. fissura, fístula, Uhum. dermatites, então é preciso ver direitinho. Se a pessoa falar, minha hemorroida voltou, convém então fazer um exame para ver se voltou mesmo, ou se é outra coisa, porque na maioria das vezes não volta. Não volta. Pode surgir outra, né? Claro. Pode surgir, mas é raro também. É muito raro, não é comum. Uhum. Tá. E quantos dias que a pessoa fica internada para fazer essa cirurgia? Olha, geralmente de um dia para o outro. Eu gosto que os pacientes durmam a primeira noite no hospital, porque é um dia mais sensível, a anestesia acaba e precisa de remédio de dor na veia, precisa de ter um conforto. Então, eu gosto sempre que fique de um dia para o outro no hospital. Eu acho mais tranquilo. Opera, por Hum. exemplo, na terça-feira cedo eu passo, tiro o curativo e vai embora para casa com todos os cuidados, remédios de dor, uma bolsa de gelo, uma pomadinha, enfim, eu acho mais seguro ficar um dia no hospital. Aham. Inclusive, a Áudria está perguntando como é o pós-cirúrgico. É um pouco disso que a senhora falou, e a senhora poderia acrescentar algo mais aí sobre o pós-cirúrgico? Na primeira semana, convém que a pessoa faça uma dieta com muita fibra. Muita fibra é fruta, salada, verdura, muito líquido, pouquíssimo tempero, uns 15 dias. O tempero que eu recomendo é só alho, sal, cebola. Porque às vezes a pessoa está acostumada a tomar um chá de gengibre, um chá de canela, e isso são coisas que às vezes podem causar uma irritação no ânus. E como aquela parte ali está delicada e recém-operada, não convém nada de muito temperado, porque muitas das coisas que a gente coloca na boca sai lá embaixo e E pode irritar. pode. Entendi. Então, a alimentação é essa que a senhora recomendou e deve-se evitar, né, esses temperos aí diferentes, né, ou mais fortes, né? A primeira e a segunda semana, uma dieta assim, com muita fibra, com muito líquido, mas não precisa de ficar tomando sopinha. Tem gente que acha que tem que ficar tomando sopa, não pode comer nada. Não, não é isso não. É uma comida normal, com muita fruta, muita salada, muita verdura e muito líquido. Doutora Ilma, e para ter alta do hospital, o paciente precisa evacuar no hospital? Isso era uma coisa antiga, né? Antiga. Eu lembro há 30 anos atrás. Não, nem posso falar isso, 37 anos Não, atrás. pode. 37 anos de prática clínica, pode e deve. Tempo assim. Mas há muitos anos atrás, só saía do hospital quando evacuasse. Então, o que acontecia? Sabe quando você tem que fazer uma coisa aí que você não faz? Você fica Ai, aflita, pronto. não é? Aí trava, geral. Aí o médico chega lá, então, funcionou seu intestino? Eu falo, não, não. Então, funcionou naquela expectativa, aí que não sai mesmo, né? E depois o É. seguinte, você toma na veia muito remédio de dor. O remédio de dor Uhum. diminui os movimentos do intestino. Então já fica difícil. A alimentação nos primeiros dias, você também não está alimentando muito bem, né? Você está meio enjoadinha, muito remédio, com medo, aflita. Então, aquilo também não facilita a evacuação. A pessoa normalmente que opera, ela vai evacuar em casa, lá por volta do quarto dia depois da cirurgia, terceiro ou quarto dia. Uhum. Tá. O intestino é preso. A pessoa pode usar laxante, fibra, mandioca, batata, essas coisas. Como é que é isso? Usa laxante, eu sempre passo um laxante natural, que é o Almeida Prado, da homeopatia, eu gosto muito dele. Uso laxante, as fibras em pó, essas outras fibras de farmácia, eu não passo,
porque eu acho que essas fibras, elas aumentam o volume das fezes. Então, eu não passo. Eu passo as fibras assim, fruta, laranja, verdura, salada, esse tipo de fibra da alimentação normal do dia a dia. Uhum. Doutora Ilma, e a primeira evacuação, ela costuma ser dolorosa? Logo depois da cirurgia? Geralmente é muito dolorosa. Por isso a gente precisa de remédio, remédio de dor o tempo todo, bolsa de gelo, a primeira evacuação. E além de ser muito dolorosa, ela é muito, vamos dizer, a gente tem pânico, né? Imagina você evacuar em cima de um lugar operado. Pensa. É É. um, a própria situação já é uma coisa que a gente já ficou com medo. E eu falo isso, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu já fui Uhum. operada. Então, eu passei esses apertos, eu sei o que que é. A gente tem muito Isso. medo. E o medo também atrapalha. Então, junta os remédios de dor, o medo e a alimentação, que a gente come pouquinho porque não está muito disposta. Então, a evacuação, a primeira evacuação demora, é difícil. E é dolorosa, sim. Não falo que não é, não. Mas tudo tem jeito. Bolsa de gelo, remédio de dor, pomada. E a gente consegue contornar isso muito bem. Pois é, então né, o fato do pós-cirúrgico ser doloroso, ele é contornável, né? Porque você tem os medicamentos e tem isso tudo. Então tem pessoas que fazem que nem sentem realmente tanta essa dor assim, né? Até porque tem algumas pessoas que são mais suscetíveis, né, à dor. E também nem depende do tamanho do hemorroida. Eu já tenho observado isso. Depende mais da pessoa. Tem gente que é mais Uhum. sensível, tem gente que sente mais dor em alguns lugares. E tem gente que opera hemorroida Exato. e você espera, nossa, é capaz dele sentir muita dor. Eu vou até aumentar o remédio de dor aqui, se ele precisar e tudo. E a pessoa não tem tanta dor assim. Então, isso é uma Uhum. coisa que depende muito de vários fatores, não só da cirurgia, como da idade da pessoa, né? Se é uma pessoa muito tensa ou não é. Tudo isso conta. Uhum. Doutora Ilma, após a cirurgia, tem que fazer o toque ou curativo? Como é que é isso? Ah, também é uma coisa antiquíssima, mas todo mundo me pergunta, então eu coloquei isso na nossa lista, por isso mesmo. Antigamente tinha, né, os toques, a pessoa operava e ia no consultório do médico e ele fazia tipo uns curativos. Ele tocava o ânus porque achava que se não tocasse, ele ia, vamos dizer, colar. Então, para evitar que ele fechasse, fazia-se esses curativos que começavam no terceiro dia de pós-operatório. Pensa bem, a Carminha Nossa. ainda fraca. Terceiro dia de pós-operatório começava a fazer os toques. E Nossa. fazia um dia, dali a dois, pulava mais um dia, fazia de novo, até ficava uns 10 dias assim. Mas era uma coisa horrível. Eu lembro que a gente fazia e no final o paciente não. Tinha uns que até largavam para lá, nem apareciam mais para fazer os curativos. Fala, olha, eu nunca vou esquecer aqueles curativos que eu fiz, eu não sei quanto tempo atrás. Alguém me falou isso, eu nunca vou esquecer. Oh, meu Deus do céu. Porque eles imaginam, super incômodo, né? Claro. É, Isso, marcou uma época. Não tem mais, hein, gente? Não. acabou isso. Aqui, doutora Ilma, tem hora que tá falhando um pouco a voz da senhora, mas vamos seguindo. Se alguém mais perceber isso, comenta com a gente aqui, por favor. Aqui, precisa de antibiótico, doutora Ilma, para. Não, não precisa de antibiótico. O antibiótico é reservado para pessoas que têm deficiência de imunidade. Paciente que faz quimioterapia, paciente HIV positivo, paciente que faz algum tratamento de doença reumática, usa muito corticoide. São casos excepcionais de antibióticos. Geralmente, cirurgia de hemorroida não usa antibiótico. Beleza. E quanto tempo de repouso que a pessoa deve ficar após a cirurgia? Ó, geralmente deve ter estado médico sem trabalhar uns 15 dias, mas para exercício, ginástica, bike, caminhada, geralmente é um mês. Corrida, tudo isso, né? Um mês. Tá. E quanto tempo que a pessoa pode assentar normalmente? Já sai do hospital sentada, normalmente. Já sai do hospital Já sai sentada. sentado. Não tem essa, não. Porque tem gente que acha que faz cirurgia que vai ficar sem assentar 15 dias, né? O tempo da licença médica. Não, já sai sentadinha tranquilamente do hospital.
Uhum. E pode comer pimenta depois de operada, beber cerveja, tomar vinho, uísque, como é que é isso? Não pode. Durante um período de tempo, até que aquela pelezinha cicatrize, não convém beber bebida alcoólica, nem comer pimenta, nem nada muito temperadinho. Porque é isso que eu falo. A gente tem que pensar que o que você comer vai passar lá embaixo, no lugar da cirurgia. Porque ó, muitas das pimentas não são absorvidas pelo organismo. Elas passam direto no ânus, igual elas passam pela boca. Uhum. E a pessoa operada, ela pode ter relação anal depois, né, da cirurgia? Pode, uma vez que está cicatrizado, pode, né? Não Tá pode é tudo logo. normal? Tá tudo normal, pode, não tem problema não. Uhum. Bom, e a pessoa operou, ficou com uma pelezinha que ela não tinha antes. Isso é normal ou é outra hemorroida que apareceu ou algum outro problema? Como é que é isso? Olha, o ânus ele tem umas dobrinhas e na cirurgia a gente opera, mas tem que respeitar essas dobrinhas do ânus. Não se pode esticar o ânus de maneira alguma, porque ele precisa de movimento, de abrir, fechar. E se a gente estica muito, a gente causa uma coisa estática, ou seja, ele perde um pouco desse movimento, rasga quando vai abrir, e que é um problema seríssimo, a falta de elasticidade, causa feridas, fissuras. Então, a gente tem que respeitar as dobrinhas do ânus. O que acontece é que, às vezes, a gente deixa um pouquinho de pele e aquela pelezinha pode incomodar a pessoa esteticamente falando ou na higiene. Às vezes acontece, às vezes não. Mas é o que eu falo, é melhor sobrar e tirar depois um pequeno reparozinho como se fosse uma plástica, se for o caso, do que faltar. Uhum, entendi. E a vagina que tem uma pele maior que incomoda, ela pode ser operada junto com a hemorroida? Porque tem mulheres que têm isso, né? Essa característica. Às vezes algumas me pedem, porque tem aqueles lábios vaginais, pequenos lábios grandes, e incomodam Uhum, também na higiene, incomodam na relação, incomoda na leg, incomoda na bike. Então, às uhum, peito, quando tem hemorroide, eu vejo que tem uma pelezinha na vagina um pouco maior, eu pergunto muito discretamente, te incomoda essa pelezinha? Aí a pessoa uhum. fala, incomoda. É possível fazer a cirurgia de hemorroida junto com esse reparozinho no lábio vaginal. É com a mesma anestesia, Já aproveita. ao mesmo tempo no hospital, vai ficar ao mesmo tempo de repouso. Então, convém sim, é uma boa ideia para quem quer fazer as duas coisas juntas. Uhum. Aqui o Júlio está perguntando se é possível ter a doença hemorroidária e a fissura ao mesmo tempo. Claro, é muito comum fissura hemorroida, é muito comum mesmo. As duas Uhum, são as mais comuns do ânus. uhum. A pessoa pode operar mais de uma vez de hemorroida? Pode sim. Porque às vezes acontece que a pessoa tem umas hemorroidas tão grandes que você não pode tirar tudo. Você não pode. Uhum, O cara é pequeno. Você não pode deixar ele completamente costurado. Você tem que deixar entre uma e outra um espaçozinho para ele ter esse movimento. Então, uhum. até exige que deixe alguma pelinha e que tenha alguma estrutura para poder movimentar o ânus. Às vezes, uma hemorroida menorzinha pode realmente ficar para trás mesmo. Uhum. E vamos supor, uma mulher que tem hemorroida engravidou. Ela já curou, já fez a cirurgia da hemorroida. A hemorroida pode voltar com a gravidez? Não, o que acontece é que o peso do neném pode igual incha as pernas, incha os pés, pode inchar Uhum, também. Então, o ânus fica um pouco inchado, às vezes um lado mais que o outro, dá até a impressão de que é mesmo hemorroida, e pode até ser que alguma pequena hemorroidazinha dá um problema. Mas após ter o neném, diminui aquele peso sobre o ânus, diminuindo o uhum, peso, diminuindo a pressão, o ânus retorna à normalidade. uhum. Ô, doutora, eu vou só voltar aqui sobre a questão do repouso. O repouso a pessoa fica 15 dias de licença médica. Ela tem que ficar necessariamente os 15 dias de repouso, não é isso? Tem que ficar 15 dias de repouso, mas assim, repouso não é na cama, não é. Você ficar de repouso é não fazer exercício, não sair para fazer Uhum, caminhada,
Você pode andar de casa, você senta, você quer dar uma saidinha, vou ali na esquina, volto, vou na padaria, tem que ir ali não sei onde, isso aí pode. Você não precisa ficar dentro de casa parado, não. Isso não precisa, não. Mas é que, Tá. sim, na primeira semana a pessoa fica meio exposta e nem tá afim de andar, nem nada, não tá afim de fazer nada. É. Aí não, na segunda já está melhor, a dor já diminuiu, então a pessoa já está mais disposta, dá uma saidinha. Aí pergunta, eu posso caminhar? Eu falo, é caminhar, cirurgia de hemorroida, antes de 15 dias, eu não recomendo. Uhum. É, e a atividade física, como a senhora disse, é após os 30 dias, né? Aqui. Mas tem gente que O... recupera rápido, Cris. Tem gente que É, recupera mais rápido, é. Eu já operei então é paciente que cada um mesmo. Tem que ser avaliado, né? Essa. gente que é atleta, ela recupera mais rápido, sabe? Geralmente, quando eu opero atleta, eles recuperam mais rápido. É, Uhum. gente da corrida, da luta, eles recuperam mais rápido mesmo, retomam logo o treinamento. Entendi. Aqui, o Júlio está perguntando se a técnica Rafaelo para hemorroida são só para as pequenas mesmo, se as grandes não têm vantagem em fazer essa técnica. Sei que técnica que é essa, pode me explicar. Júlio, se você quiser colocar aí o nome dessa técnica, eu também nunca tinha ouvido falar, não. Né? Se você puder falar um pouquinho aí sobre ela, né? Doutora É. Ilma, aqui, gente, aqui das perguntas que a gente selecionou, a gente já respondeu todas. Então, tem alguma coisa aí que às vezes a senhora lembra agora que a gente não abordou? Eu acho que na verdade a fama é pior do que a cirurgia. E a fama é tão ruim, que as coisas antigas que falavam de hemorroida. Então, por exemplo, você tem um avô que operou de hemorroida. Nossa, a pior cirurgia que eu fiz na minha vida foi a cirurgia de hemorroida. Mas ele fez dilatação, né? Usou outra técnica cirúrgica, ele fez curativo, ele tomou outro tipo de anestesia, ele não tinha os recursos que a gente tem hoje de analgésico, de injeção, de morfina. Então não pode comparar, mas a fama da cirurgia de hemorroida ficou, né? Uhum, uhum. Ficou demais a conta. Tanto é que até hoje carrega esse estigma, né? A gente tem feito, inclusive, essas lives aí para desmistificar isso um pouco, né? E tem a ligadura, Aqui, gente, que é uma coisa muito boa que eu não estou falando aqui, que a ligadura elástica também eu faço muito no consultório. É um tratamento de consultório. É uma hemorroida pequena que a gente coloca um elástico no consultório, coloca o elástico, prende, ela fica presa como se fosse um umbigo de neném, quando a gente amarra e ele seca, é o mesmo sistema. Faz no consultório, a pessoa precisa de 2 dias só de repouso, mas é para um tipo de hemorroida. A hemorroida que está lá dentro e que ela sai de vez em quando, entra. É a hemorroida que chama hemorroida grau 2. É um elástico bem fininho, fica lá dentro, a pessoa não vê, a gente aplica no consultório. É um método muito bom para alguns tipos de hemorroida. não, não é cirurgia, né? Não é. Para hemorroida grau 2 ele funciona muito bem. Eu tenho várias Uhum. pessoas com ligadura no consultório com resultado muito bom. Aqui, o Júlio está falando que essa técnica Rafaelo é uma técnica de anulação por radiofrequência, de ablação, aliás, ablação por radiofrequência. Não sei, não conheço, nunca li a respeito, nunca fiz. Uhum. Também não. Aqui, gente, quem quiser fazer mais perguntas, pode aproveitar a doutora Ilma aí, enquanto ela pode responder tudo aí pra gente. Você viu que de vez em quando tá ficando Vamos. escuro? Oi? De vez em quando escurece aqui, ó. De vez em quando escurece aqui, igual aquele dia. O seu. É que engraçado. Mas, Vocês não vai reparam, não, entender. hein, gente? Com essas coisas de produção, né? De vídeo, né? Produção. Doutora Ilma, então aqui, a nossa Fast Live já deu exatamente 27 minutos, seriam 30, né, que a senhora falou. Tem alguma coisa mais para acrescentar para a gente finalizar? Não, eu acho que é isso. A cirurgia de hemorroida é uma cirurgia que não é como dizem por aí. Isso que eu quero falar, hein?
o tabu, a fama ruim, a coisa mudou, a coisa evoluiu. E quem tem hemorroida não deixa ela desenvolver muito, porque quanto mais ela desenvolve, mais ela cresce, maior será a cirurgia e pior a recuperação, claro. Tudo no Isso. início é fácil de corrigir. A ligadura elástica é uma boa coisa para quem tem uma hemorroida pequena, que sangra às vezes e evita o tratamento cirúrgico. Uhum. E aqui, se alguém tiver uma dúvida que não conseguiu perguntar, ou às vezes tem algum constrangimento de perguntar, pode mandar pelo direct também, né? Aí do hemorroideurgente.net, da Infinita Comunicação, que a gente encaminha para a doutora Ilma e ela responde. Mas chegou aqui uma pergunta do Júlio também. Se a hemorroida é possível em criança, se ocorre em criança? Ocorre em criança, sim. Eu já vi menino de 10 anos lá no consultório. Estava jogando bola na escola e de repente ele teve um sangramento. A mãe levou ele correndo, apavorado, e era uma hemorroidazinha sangrando. É raro, mas de vez em quando acontece. A gente vê. Uhum, uhum. Então é isso. Bom, gente, então a gente chegou aí ao final, né, do nosso bate-papo. A gente vai agradecer, então, todo mundo, dar uma boa noite. E tiverem perguntas, podem mandar pelo direct. Né, doutora Ilma? Isso mesmo. Então tá. Então, boa Então, boa noite. noite para vocês, viu? Boa noite, doutora Ilma, mais uma vez. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos, dessa vez super objetivos e claros. Quem viu, com certeza achou isso também. E essa live está gravada, vai ficar gravada aí na página da Hemorroida Urgente, aqui no Instagram, e da Infinita Comunicação também. Eu queria falar uma coisa. Hum. Agora, nós estamos fazendo a semana de conscientização das doenças do intestino no Hospital Madre Teresa. Eu e minha Ah, equipe, isso. né? Vamos aproveitar. Começou ontem e vai até sexta-feira. Então, tem vídeos dos médicos que trabalham com a nossa equipe no Madre Teresa. Então, os médicos estão explicando o que se faz quando tem o sangramento anal, o que é uma biópsia, qual o preparo da colonoscopia. Cada um explica fazendo um vídeo e ali tem um texto explicando o que é a doença de Crohn, a doença inflamatória. Eu acho que vale a pena, colite. E eu vou fazer uma live no dia quinta-feira, eu acho, 19 horas. Tá todo Legal. do Madre, viu, gente? Tá tudo na mídia social do Madre, o movimento No lá. Hospital Madre Teresa. Isso, é só colocar Hospital Madre Teresa, vai aparecer lá. Vai. Semana de E essa conscientização. campanha é muito bacana, né? Porque todo ano ela é presencial, mas esse ano, em função da pandemia, vocês estão fazendo ela de forma virtual. Uma super alternativa. Parabéns pela iniciativa, doutora Ilma, que eu sei que a senhora que encabeça isso. Né? A ideia foi da senhora e a... Eu não queria que Isso. passasse em setembro, que todo mundo fala que é o setembro verde, né? Eu acho que todo dia é dia de prevenção, mas eu não queria que passasse em branco e dei a ideia da gente fazer esses áudios e vai ficar, tá muito bem feitinho, um trabalho que a gente fez com muito carinho, muito bacana, as irmãs apoiaram muito e eu acho que tá fácil de entender o que a gente está falando, tá muito bom mesmo. Convém vocês darem uma olhada lá, hein? Isso mesmo, informação nunca é demais, né? E prevenção também. Doutora Ilma, mais uma vez, super obrigada, viu? Pelo esclarecimento. A gente vai deixar a live gravada então, pessoal. Tá, tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau. Tchau, boa noite. Vamos encerrar. Tchau, tchau, doutora Ilma.